Põe o fundo musical do Leão aqui. Não precisa. O pastor José Brandão perguntou pra mim, já tá na hora? Tá igual eu, ele tá igual eu, nós dois tá igualzinho. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, que agora vai dar certo. O Manuel Neto disse, a Mariana disse, paz. O Igor disse, pastor com X, quando vem pro sul? Amanhã, eu tô em Fazenda Rio Grande. Eita, peleja, Jesus. Batalha travada é nessa terra. Ô, batalha travada é nessa terra. Vida de pastor presidente não é fácil, não. E rodou uma bola na minha cara aqui, Silas. Cadê o áudio, Silas? Ei, som. Ai. Teste. Glória. De Golias Gospel. Glória. Pastor José Brandão, tá subindo as escadas, tá abrindo a porta do escritório, tá organizando a mesa, tá pegando o negócio que segura o celular, tá ligando o ar-condicionado, tá tirando a poeira da mesa. Bora lá, bora lá. E agora ele está aguardando eu solicitar. E falei, acabou de sentar e aceitou a solicitação. Revelação, menino. Salva-me, Deus. Pastor Josué, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu Instagram. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Gratidão. Privilégio ter o senhor ter atendido o meu convite. E eu estou numa série de lives, 2 tipos de lives. Seitas e heresias e o início do ministério e seus desafios. O senhor também está numa série de lives. O senhor poderia já falar para nós aí onde o senhor está morando, qual o nome da sua igreja e do que se trata essas lives que o senhor está fazendo direto? Muito bem. Onde eu estou morando? Bom, a minha moradia é meio que dividida, né, entre Feira de Santana e Salvador, porque nós temos igreja nas 2 cidades, então eu fico parte dos dias aqui em Feira de Santana, parte dos dias em Salvador, mas como é próximo, então é viável administrar essa logística. Eu vi um pouco da correria quando eu estive aí. Pois é. A igreja Cristianismo Sem Fronteiras é uma igreja de linha doutrinária pentecostal. Nós somos filiados à Convenção da Assembleia de Deus, missão, né? Eu sou ligado à CGADB e a minha convenção estadual é a convenção no Distrito Federal, CEADIF. Aqui na Bahia, nós, por orientação da nossa liderança convencional, nós formamos o Concílio de Pastores, então ligamos o concílio direto na convenção. E aqui estamos trabalhando. A série de lives que eu estou fazendo é assim, eu estabeleci um padrão de todo dia, meio-dia, inclusive esse é o nome da live, né? Todo dia, meio-dia, eu estou ao vivo. E aí, periodicamente, eu escolho temas. Esses dias eu estou falando sobre descobrindo a Bíblia, conhecendo a estrutura literária da Bíblia, enquanto livro, né, suas divisões, a sua linguagem, tendo uma visão panorâmica de cada um dos livros, porque, lamentavelmente, pastor Eliseu, a gente percebe que o nosso povo, regra geral, com algumas poucas exceções, né, tem um conhecimento muito superficial da Bíblia Sagrada. Muitos líderes não se atinaram, não sei se esse seria o termo, por ensinar a Bíblia para aqueles que estão sob sua liderança e pastoreio. E aí termina se aplicando aquilo que Deus diz através de Oséias: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Falando nisso, o senhor tem série de mensagens, livros ou assuntos aí na sua igreja, no canal do YouTube? Sim, normalmente eu prego por séries, né? Então eu tenho
no nosso canal do YouTube deve ter aí umas 40, 50 séries de mensagens. Mas é lectio contínua, capítulo por capítulo de um livro, ou seguindo o tema, ou os dois? Seguindo o tema normalmente. Por exemplo, eu tenho uma série chamada Você Se Conhece? São 14 pregações. Né? Deixa eu colocar aqui o fone, que alguém reclamou que o som está ruim, pode ser por isso. Tá ok. Algumas pessoas precisam sair da live e voltar aqui e atualiza aí o áudio para ela. Então, posso ficar sem o fone mesmo? Pode. Então, vocês conhecem uma série de 14 mensagens que eu prego extraindo de personagens bíblicos traços de personalidade. Glória a Né? Deus. Glória a Tem Deus. uma outra sobre dons espirituais. São 9 pregações, né, estudando os dons espirituais, a classificação e assim por diante. Então, eu normalmente prego com o modelo de séries. Eu comecei uma terça-feira passada, que o tema é Desafiando os Gigantes. Aí eu vou trabalhar... Eu tenho atendido pessoas, muita gente, por sinal, com o peso da culpa, gente que não conseguiu se despir do passado, está preso no presente. Né? Gente que está vivendo picos de ansiedade, síndrome de pânico. Então, ministrando sobre isso para mostrar para essas pessoas que existe um aspecto em nós que se conhece pouco, que é o aspecto alma. E esse aspecto alma tem que ser tratado, tem que ser cuidado. E assim vamos ministrando. Aqui nasce um conselho, aqui gera-se um conselho aos adolescentes, jovens, pregadores, e independente da sua idade, se você está iniciando, está nos assistindo, está iniciando no Ministério da Palavra, no Ministério da Palavra, perguntaram para mim certa feita, pastor Josué, pastor Eliseu, como eu faço para melhorar as minhas aplicações? Há vários métodos de se melhorar aplicações, mas a principal delas, para mim, é você escutar pastores de igreja. Eles têm a vivência eclesiástica, eles escutam os sofrimentos de seus membros. Eles, enquanto estão elaborando os seus sermões, eles imaginam aquele público fixo diante deles. O pastor de igreja sempre prepara o sermão e quando ele pensa na aplicação, ele pensa nas suas ovelhas, nos seus ouvintes que ele conhece. Ele nem precisa dizer, como alguns dizem, né? Deus está mandando eu falar aqui agora. Não, porque ele já preparou o sermão pensando nas dificuldades daquelas pessoas e nas soluções que podem ser apresentadas a partir daquele texto. O senhor concordaria comigo, pastor José Brandão, que ouvir pastor de igreja acrescenta muito na aplicação do pregador itinerante? Sem dúvida, pelo seguinte, o apóstolo Paulo escreveu textos com base na revelação, mas ele também escreveu textos com base na informação. Ouço dizer que... Tito, Timóteo fazia, né, essa coração de informações, trazia para ele. Exatamente. Então, o pastor da igreja, como ele convive com as dores do dia a dia do povo, a mensagem dele tende a ter o direcionamento de sanar essas dores, curar essas dores, ou, no mínimo, trazer luz para que a pessoa entenda. Então, quando o itinerante, quando eu falo do itinerante, de certa forma, eu ainda me incluo. Sim. Eu exerci a itinerância de modo direto e pleno por 25 anos. Né? E, não obstante estar pastoreando, ainda atendo algumas conferências, embora em menor escala. Então, você acaba compreendendo que o itinerante, tendo nos pastores de igrejas referências para o desenvolvimento da sua mensagem, vai entender um pouco mais de aplicação. Aplicação. Eu lembro que há muitos anos atrás, isso deve ter a tua idade. Aos 20 anos atrás, um pastor amigo meu falou comigo assim: Josué, você prega bem, mas a sua pregação falta uma coisa. E eu perguntei para ele o quê? Ele disse: aplicação. Você precisa ensinar para as pessoas o que elas vão fazer com aquilo que você acabou de ensinar.
Então, no pastoreio, você acaba sendo desafiado a aplicar, de fato, É. aquilo que está sendo ministrado. Pastor Josué, como aqui nós estamos aqui para aprender contigo, vou te fazer algumas perguntas. Eu sei que o seu tempo é corrido e o meu aqui também. Primeira pergunta eu gostaria de fazer é: quem te inspirou a ser um pregador da palavra? Claro, além do chamado, mas sempre nós temos alguém que nos inspira, que decidimos nos espelhar naquela pessoa. E se espelhar em alguém, eu acredito, é você olhar para aquela pessoa e dizer: rapaz, essa pessoa me ajuda a ser melhor nisso aqui. Não apenas chegar onde ele chegou, porque quando você olha no espelho, o espelho fala para você quais são as suas imperfeições e você se esforça para melhorar. Teve Correto. alguém, um pai, um pastor, um amigo, um líder à distância, perto, que te inspirou? Pastor Eliseu, eu vou falar de mais de uma pessoa, e aí, entre as muitas, eu coloco uma personalidade que foi assim definidora para mim. Meu pai. Glória a Deus. O meu pai é pastor, hoje está jubilado. Deixa eu começar, como diz a redundância, começar do começo. Meu avô era presbítero da igreja presbiteriana. E meu Tem avô era escola. presbítero. Hã? Tem escola. Meu avô era presbítero com ação pastoral. Ele pastoreava a igreja presbiteriana lá no povoado onde a gente morava. Né? O meu pai fez seminário batista tradicional. Deixa eu ver o povo rir aqui também. Que negócio Pois é, interessante. porque o desejo do meu pai, morávamos em São Paulo, e o desejo dele era retornar para a Bahia, na nossa cidade, no lugar onde o pai dele era pastor presbiteriano, ele queria abrir uma igreja batista. Entendeu? Então, não saiu como meu pai planejou, mas uma coisa é fato. Quando eu comecei a ministrar, eu tinha no meu pai uma referência. Meu pai não é um pregador, nunca foi um pregador, mas meu pai é um ensinador sistemático. Né? E era nesse modelo de ensinamento sistemático dele que eu acabei me inspirando. Quando eu comecei a pregar, obviamente, eu quis imitar pregadores e tal, e meu pai disse para mim assim: crie uma identidade, construa uma identidade. E ele começou a pegar no meu pé muito sobre isso, porque, por exemplo, era na época da fita cassete, né? Eu estou arrumando minha biblioteca e encontrei aqui umas fitas cassetes, estão aqui na minha frente, por sinal. Então, quando eu ia pregar, meu pai me entregava. Quantas pregações são? 2. Tá aqui 2 fitas cassetes. Eu tinha que levar a fita cassete, gravar a pregação e trazer. Aí, quando eu queria vender as fitas cassete, porque na época era isso que os pregadores faziam, meu pai disse: não está na hora de vender fita cassete, está na hora de aprender a pregar. Ah, mas todo mundo vende, não sei o que, é isso que ajuda o pregador. Na hora certa eu lhe digo. E o que ele fazia? Ele ouvia a minha pregação, com caneta e papel na mão, e ele ia anotando. Isso aqui não é bíblico, isso aqui é bíblico, mas você aplicou errado, aqui não precisava gritar tanto. E meu pai me perseguiu com isso, eu acho que uns 7 anos, me marcando assim. Então ele foi, sem dúvida, mais do que uma inspiração, um Glória mentor a mesmo. Deus. É. Um mentor. Amigos, Foi um mentor. amigo é diferente de mentor, né, pastor? O mentor vai discordar de você, vai entristecer você em alguns Ele momentos. vai te. Deixa eu te contar. Uma vez eu terminei de pregar uma mensagem na igreja que o meu pai era o pastor, e quando eu terminei de pregar, meu pai pegou o microfone e disse assim: irmãos, eu queria que vocês aguardassem mais 30 minutos, porque eu preciso despregar o que o meu filho pregou. Cara, ele pegou cada item da minha pregação e saiu desconstruindo. Ele destruiu, sabe? Forjou um homem. E na medida que ele fazia isso, eu ia me enterrando no banco da igreja e me escondendo. Eu quase entro debaixo do banco. Aí quando eu cheguei em casa chorando, eu falei: o senhor me destruiu,
o senhor acabou meu ministério. Meu pai disse, é melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. Né? Então, ele foi uma fonte de inspiração e um Glória a mentoreador, Deus. como eu disse. Mas, além dele, quando eu comecei a pregar, nós tínhamos no Brasil 4 ou 5 pregadores de grande vulto. E eu não posso negar que eles exerceram influência, cada um na sua proporção, no meu ministério. Então, nós tínhamos o pastor Gesiel Gomes, né? Nós tínhamos o pastor Napoleão Falcão, nós tínhamos o pastor Gilvan Rodrigues, né? Tínhamos o pastor Idecaso Takayama e o Jackson Rodrigues, que já dorme no Senhor. E um pastor que provocou muito em mim, o estilo da exposição bíblica provocou muito em mim, ele não é conhecido como pregador, interessante, ele é conhecido como pastor de igreja, presidente de convenção, que é o pastor Percy Fontoura, do Paraná. Eu ouvia muito o pastor Percy nas fitinhas cassetes. E aí tinha um amigo meu que morava no Mato Grosso, que uma vez por ano vinha na Bahia passear. Aí ele trazia para mim os pacotes de fitas cassetes do Percy Fontoura. Então, eu diria que estes nomes, cada um na sua proporção, exerceram, sim, uma grande influência sobre a minha vida. A sua semelhança, meu pai. Meu pai, eu acabava de pregar e ele dizia, não orou hoje não, né? Eu falei, como assim eu não orei hoje? Tá sem unção. Tá Aí, ruim, tá seco? tá seco, tá sem unção. Aí eu dizia, pai, eu orei, então você orou pouco. Aí eu tentava evitar de certas formas que meu pai fosse comigo. Eu preferia ir com a minha mãe, mais quebrantada, tal. Só que aí eu Mãe. perguntava o que que a senhora... mãe. Aí eu perguntava o que que a senhora achou. Ô meu filho, uma benção, como Deus te usou. Mas sempre tinha um fofoqueiro que falava pro meu pai, os meus tropeços. Era uma luta. Também, pastor Ilha Takayama, através das fitas cassetes, me impactaram muito. Pastor Napoleão Falcão, pastor Gesiel Gomes, livros de esboços deles. E agora, o pregador que me ajudou a gritar menos ou aumentar a voz na hora certa foi o pastor Josué Brandão. Sério? Meu Deus, muitas pregações. O senhor conseguiu assistir aquele DVD que te mostraram que tem a... Não Eu mostraram, te não, é falei. meu, tá aqui na minha estante. É meu. Mostra aí, você tá com ele aí. Pronto. Pessoal, essa pregação aí, ó, essa pregação desse DVD que o pastor José Brandão vai mostrar para vocês, é União, Óleo e Orvalho. Eu preguei na Escola Bíblica de Obreiros, imitando a voz dele igualzinho. Eu vou assisti-la, viu? Eu vou assisti-la. Assista. Agora, eu posso levantar aqui para ver se eu Por encontro? favor. E a sua fitinha também? A sua fitinha que você falou que estava aí? Não, a fitinha que eu tenho aqui não é de pregação, não. É de louvor. Eu vou descer com o celular, viu? Eu vou descer Então o senhor com o canta. celular. Ó, isso aqui são DVDs de pregações, tá? Tem um bocado. Agora eu não sei se eu vou encontrar o seu. Rapaz, era para eu ter separado, meu. Depois a gente faz outra live e mostra, eu quero postar foto, então vou postar foto nos stories. Eu te mandei a foto, verdade. Foi. Eu vou mandar uma Então, foto. Eu vou mandar uma foto eu segurando ele. pronto. Falando de inspiração, eu aprendi a postura no púlpito. Eu observava muito o seu modo de se portar no púlpito. Eu sou pentecostal, mas eu queria aprender a me controlar mais e fui procurando pregadores. E um pregador amigo meu, chamado Edmilson Dias, me apresentou o seu material. Eu perdi o ar. Voltou. Voltou. Uma mensagem sua pregando no congresso da ADET, Isaías 6. Sim. Quando o senhor fala Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth, o pastor Napoleão até joga a Bíblia para ser. Mensagem, meu Deus do céu! Lá no pastor Divino Gonçalves. Isso. Pastor Josué Brandão, eu já te ouvi falar sobre a timidez. Naquele dia o senhor afirmou ser, quando eu ouvi, o senhor afirmou ser tímido. Eu pergunto, venceu a timidez? Aprendeu a lidar com as pessoas apesar dela ou ainda luta contra ela? As três coisas, de certa forma. Né? Eu diria que a timidez, com a ampliação
evolução da experiência, você supera alguns limites que ela te estabelece, né? Então você consegue ultrapassar um pouquinho. Com isso, você também aprende a lidar mais, um pouco mais com as pessoas, né? E continua lutando contra ela. Eu vou te contar uma coisa, por exemplo, da minha timidez. Há cerca de 5 anos atrás, eu estava no aeroporto de Campinas. Você estava. E eu não me aproximei para falar contigo porque a minha timidez não deixou. Meu sonho era que tu viesse falar comigo. Pois é, Rapaz, como é que pode, né? eu não tinha proximidade contigo, a gente nunca tinha se Sim, contactado pessoalmente. sim, sim, Eu vi você lá, você estava lanchando com a tua esposa e me parece que o teu sim, menino, bem pequenininho, e eu não me senti com coragem de me sim. aproximar. Eu fui e voltei. Mas diante de 5.000 pessoas, se ergue e prega, né, pastor? Diante de 5.000 pessoas se ergue e prega. É por isso que eu digo que a única explicação é Deus. A única explicação é Deus. Então, por exemplo, se eu chegar hoje num ambiente, se eu chegar num ambiente que eu sou o convidado, eu sou o pregador convidado, eu vou entrar, vou ser guiado. Por favor, me diz onde eu vou sentar para eu não ter que ficar em pé descobrindo qual é a cadeira. E todo mundo me olhando. Aí a casa caiu. Aí já Porque o foi. homem é alto, viu, gente? O homem é alto. A casa caiu. Não me coloque para entrar na igreja pela porta da frente, pelo amor de Deus. Deus, eu também. Então eu acho que eu sou tímido. Entendeu? Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: eu acho que você tem autismo. Eu, eu até falei assim, tipo, será, rapaz? Eu vou no neurologista para descobrir. Né? Então, eu lido com a timidez o tempo inteiro. Se eu chegar num ambiente onde eu não conheço ninguém, eu só vou entrar se alguém me guiar. É. Pastor Né? Josué, então essa resposta é interessantíssima. Lidar com ela. Não permitir que ela te limite no exercício do ministério. Não é isso, pastor? Se você está nos assistindo, teme, porque às vezes não é nem o medo do microfone, nem do púlpito, é temer ser visto, né? Sim, Teme o sim. fato de estar público, né, As pastor? pessoas estão olhando para você, aquilo cria Uma uma barreira. parede mesmo, uma parede de vidro, que você não está vendo a parede, mas não consegue passar. Então, Entendeu? a resposta é essa. A dependência de Deus. O pregador é totalmente dependente. Esse é o. É, E eu tenho que reconhecer, sim, sim, que Deus me favorece nisto, porque senão eu travaria. Até lógico. porque, pastor Eliseu, tanto na escola, lá no antigo primário, né? Hoje ensino fundamental, no colégio, na faculdade, eu sempre tive dificuldade, por exemplo, quando eu tinha que fazer uma apresentação, eu trabalho em equipe, normalmente a equipe pedia que eu fosse o apresentador, Porque pela fala bem, falava facilidade bem da da pronúncia. comunicação. Porque uma das coisas que a igreja ensina muito é justamente comunicação, né? O ambiente da igreja é uma escola de comunicação. Mas durante as aulas eu nunca me assentei na primeira fileira, eu sempre me assentei na última. Porque eu tinha dificuldade de alguém chegar e me ver primeiro. E dificuldade de alguém sentado atrás de mim me olhando. É complicado lidar com isso. Pastor José Brandão é um milagre. É complicado lidar com isso. É muito complicado. Você vê, já tive casos, situações que todo mundo que viaja já viveu. Você deve ter vivido já N delas. Deu crise no voo, não vai ter decolagem, não vai ter voo, atrasou, cancelou o voo. Eu só vou ao balcão da companhia para pedir auxílio depois que todo mundo resolveu e saiu. Quando o balcão estiver vazio, eu encosto. Você acredita? Eu tô rindo porque é difícil de imaginar, entendeu? É terrível. É terrível. Eu não. Quando fala que deu problema, eu já pego a minha malinha de mão, já vou na frente de todo mundo para eu não ser o último a ser atendido. Pois é, deixo, eu deixo todo mundo se liberar, se resolver, Brigar. brigar, quebrar pau. Teve uma época que estava dando os apagões aéreos, Sim. né?
povo jogava cadeira no aeroporto, xingava atendente, eu ficava de longe olhando assim, e só no final. Eu lembro que uma vez eu tive que dormir em Cuiabá, porque eu demorei de me aproximar do balcão. Aí a atendente falou assim: tinha um voo para sua cidade agora, não dá mais tempo eu lhe colocar no voo. Mas eu não conseguia me aproximar, entendeu? Complicado. Meu Deus do céu. E o homem prega na maior desenvoltura. É. Eu vi o pastor Iago Martins falar sobre evangelismo, e aí fala que se colocá-lo diante de uma grande multidão, ele prega. Mas se for para ele evangelizar o cara do Uber, ele desce do Uber pedindo perdão a Deus. Olha aí. Interessante, né, pastor? Amigo, eu consigo entrar num avião e fazer a viagem inteira sem dizer nada para quem sentou do meu lado. Inclusive, só aqui o nível. Eu normalmente peço para sentar no corredor. Por quê? Porque durante um voo internacional, se eu tiver que levantar de madrugada para ir no banheiro, por exemplo, ir no toalete e tal, eu não vou levantar para não falar com a pessoa do meu lado para dar licença e eu passar. Aí eu não me coloco no corredor. Eu passo por cima, eu empurro, eu dou murro no queixo sem querer. Desculpa, eu não vi, tá tudo escuro. Passo não. Rapaz, glória a Deus. Glória a Deus. Aí algumas pessoas, pastor Josué, pega o texto lá de Apocalipse 21, né, de 20 e 21, de fora Isso. ficarão os Os tímidos e se tímidos. acusam, e se acusam por aquele texto, quando na verdade não é sobre esse tipo de sentimento ou comportamento que o texto está dizendo, né, pastor Josué? Sim, com certeza. Esses são os covardes que não se erguem contra aqueles que se levantam contra a igreja, que não cuida de ninguém, Que não terminam por negar a fé o, em nome dessa covardia. negam a fé, negam o nome do Senhor Jesus. É isso, pessoal. Não está falando que você vai para o inferno por você ser uma pessoa tímida, gente. Senão, Se pastor. for, tô quebrado na emenda. Já fui. O Deus pastor tenha Josué estava. misericórdia. Pastor Josué, penúltima pergunta. Quais foram e são fontes além da Escritura Sagrada, como diz o Spurgeon, uma fonte limpa são as Escrituras. Mas o senhor usa qual método, quais livros, quais autores ou não? Como assim o senhor poderia nos auxiliar nisso? Me permita virar aqui Por favor, a minha câmera. por favor. Olha aí, pessoal. Olha aí, gente. Eu só leio a Bíblia. Geralmente quem diz eu só leio a Bíblia, não lê nem a Bíblia. Ou seja, eu leio tudo. Eu leio tudo. Por quê? Às vezes, num livro que não tem o conteúdo que eu gostaria que tivesse e ele não me agrada, às vezes, numa frase, o autor me traz a explicação para um contexto que eu nunca consegui entender. Entendeu? Então, agora, eu foco muito nos comentários bíblicos. Eu gosto. Né? Porque os comentários bíblicos vão me dar uma visão mais detalhada e de um comentário para outro eu tenho algumas ampliações do leque para uma compreensão mais ampla, mais profunda, né, do texto lido. Obviamente que é muito importante, e isso se aplica principalmente àqueles que são aspirantes do ministério, aqueles que desenvolvem o ministério, é muito importante saber a quem você está lendo. Porque quem ou a quem você está lendo vai dizer muito sobre o que você prega e quem você é. Então, por exemplo, eu lembro que uma certa feita eu ganhei um livro que era um livro de uma religião oriental. E meu pai me tomou esse livro. Falei, mas por quê? Ele disse, existem livros que você ainda não está pronto para ler. Concordo. Quando você estiver com fundamentação bíblica suficiente para não ser contaminado por isso aqui, você pode ler. Né?
E aí, nessa época, veio meu pai e disse para mim, vai fazer um curso de apologética. E aí tinha um instituto no Brasil que lançou um curso de apologética coincidentemente nesse mesmo período. Então, eu fui fazer um curso de apologética e tal. Quando eu terminei o curso de apologética, meu pai disse, agora você pode ler o livro. Isso. Criou um fundamento, né, pastor? Uma base. Exatamente. Por isso que eu disse no início que meu pai foi de fato um mentoreador, né? Sim. Ele cuidou dessa blindagem. Então, foco muito nos comentários bíblicos. Eu tenho aqui na minha frente patrística, por exemplo, né, que são os pais da igreja. E, Tem que ter cuidado. e outros comentários bíblicos que vão dando enriquecimento, né? E que vão ajudando a gente a falar menos bobagem. Né? Eu lembro aqui que Paulo citou filósofos, Paulo citou uma frase que era comum na cultura dos coríntios, mas ele desde berço já foi forjado nas escrituras do Antigo Testamento. Exatamente. Preciso ter o equilíbrio, né, pastor? É. E a blindagem mesmo, né? A blindagem das A mente escrituras. tem que estar. Né? Até porque, pastor Eliseu, aqui e acolá a gente ouve falar de algum expositor bíblico, pregador, pastor, que bebeu numa fonte de limpeza e de pureza duvidosa e acabou se perdendo, né? Aqui e acolá a gente ouve. Apostatando-se da fé. Pastor Josué, essa pergunta é a última pergunta, e por favor, nos fale do seu curso, que é uma solução para os problemas dos quais nós pontuamos aqui alguns deles. Espero que na resposta o senhor seja levado a nos responder já apresentando a solução. Quais conselhos? 1 ou 2 para quem deseja ingressar no Ministério da Palavra, no Ministério Pastoral? Primeiro, claro, tudo isso a gente coloca sob o chamado. Né? Sob o chamado. Mas hoje, eu até desenvolvi, pastor Eliseu, um texto, desenvolvi a expressão forçada. Eu escrevi um material que o título que eu dei foi Meu Lugar no Corpo de Cristo. Então eu estimulo, você vai iniciar o seu ministério, faz uma análise da tua aptidão, da tua vocação, do teu chamado e do teu propósito. São 4 elementos importantes. Não se torne um pregador só porque o Eliseu Rodrigues é pregador e você gosta de ouvi-lo. De repente, a tua vocação, você está me ouvindo? De repente, a tua vocação é para o ensino e não para a pregação. De repente, a tua vocação é para a sala de aula e não para o púlpito. E você vai produzir a contento e na perspectiva que o reino de Deus espera quando você estiver no lugar para o qual você foi chamado. Então, isso é identificar a tua aptidão, a tua vocação, o teu chamado e o teu propósito. É muito importante isso. Por exemplo, até 3 anos atrás, eu indicava cargos na minha igreja, aspas, na igreja que eu sou pastor, assim, irmão fulano, eu preciso de você liderando jovens, eu preciso de você liderando os homens. Hoje eu chego para o camarada e pergunto, você sente aptidão para? Porque o melhor jogador do mundo, no lugar errado em campo, vai produzir menos do que produziria se estivesse na posição certa. Então esse é o primeiro conselho que eu daria. Faz uma análise, conversa com gente mais experiente do que você, gente que já está desenvolvendo o ministério, para que isso te ajude a identificar essa tua aptidão, vocação, chamado e propósito. O ministério não é para quem deu errado em outras experiências. Né? O ministério não é para quem não deu certo em nada que fez. É porque Deus fechou todas as portas porque Deus me quer no ministério. Não, não, não. O argumento aí não bate com o que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro conselho. Identifica esses elementos dentro da tua inclinação ministerial. Segundo, preparação.
Valorize a preparação e não apenas a preparação teológica. Valorize também a preparação secular, acadêmica. Eu não gosto do conceito de crente com vida cristã e vida secular. Eu entendo que essa dualidade não se aplica. Você é cristão e acabou. Em qualquer ambiente, você é cristão ou não é. Né? Mas eu entendo que o ambiente acadêmico abre caminhos para nós pensarmos no mundo na perspectiva da filosofia, da sociologia, da história. E isso enriquece muito a tua teologia. Gera uma cosmovisão, né, pastor? Exatamente. Enriquece muito. Eu lembro que quando eu era jovem, o meu sonho era cursar direito. Eu queria ser advogado a qualquer custo. E tinha um advogado na nossa cidade, na cidade que meu pai pastoreava, ele não era cristão, eu acho até que ele tinha uma declaração, um credo religioso meio averso à fé cristã. Mas um dia eu falei com ele, doutor Alaô, convence meu pai e minha mãe aí a esquecer desse negócio de eu ser pastor, porque eu vou ser advogado. Eu estou conversando com um advogado, imaginei que ele iria respaldar a minha fala. Ele disse assim, meu filho, vá fazer teologia, você vai ser pastor. No tempo certo, Deus vai lhe dar o direito de fazer direito. Entende? Então, é preciso preparação. É lamentável a gente ver tanta carga d'água no púlpito, gente. E muitas vezes é vergonhoso. E muitas vezes a carga d'água, inclusive no trato com as pessoas. Quando você se dá o direito de pregar uma mensagem não bem elaborada, você subestima a inteligência de quem está te ouvindo. Isso é ofensivo. É verdade. Isso é desrespeitoso. Terceiro, seja pastoreado. Não importa, seja pastoreado. Não importa o quão de renome você tem. Você precisa de uma mão sobre a tua cabeça. Nunca pense que só porque o teu pastor não prega tão bem quanto você, ele não tem autoridade espiritual sobre a sua vida, porque é um equívoco. Entende? Graças a Deus, eu fui pastoreado o tempo inteiro. E hoje sou pastor de igreja e continuo sendo pastoreado. Por exemplo, o meu último pastor, vou dizer, o pastor que é o pastor presidente da igreja que eu fazia parte, até hoje me pastoreia. Tá? De quando em vez ele bate na minha porta, meu filho, vim te ver como é que você está, como é que está a cabeça, como é que está a mente. Entende? Então, ser pastoreado para quem deseja desenvolver o ministério é imprescindível. Tá? É salutar, é vital. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué teve Moisés, Timóteo teve Paulo, os apóstolos Cristo, e nós precisamos daqueles que Deus tem levantado, como disse Paulo aos Efésios, para nos aperfeiçoar no ministério, na obra do ministério. Fala do seu curso ou dos seus cursos, do seu canal de YouTube, dos seus livros, pastor. O que o senhor tem a oferecer a quem está assistindo aqui para que essas pessoas possam aperfeiçoar o seu entendimento bíblico, sua homilética, sua exegese e assim vai. Se eu for falar sua exegese, eu pensei que você ia falar sua heresia. Tá arrependido. Deus tenha misericórdia. Mas vamos lá. Bom, hoje eu tenho publicado 2 livros, Lágrimas, Fonte de Milagres. É um livro que eu trato sobre vida de oração. Né? A importância do quebrantamento, da rendição a Deus. Tem um segundo livro que é Doutrinas da Nossa Fé. Esse livro, Doutrinas da Nossa Fé, está escrito no formato de lições de escola bíblica, né? Tratando dos fundamentos básicos da fé cristã. Batismo nas águas, Santa Ceia, Nova Criatura,
a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo e assim por diante. Vai chegar agora, estou aguardando um outro livro que a gente está publicando agora, que o título é De Volta ao Avivamento. É uma coautoria com um amigo meu que é pastor, ele é deficiente visual, pastor Jailton. Pastor Jailton ora comigo há mais de 30 anos. Né? E ele recebeu de Deus uma palavra, a esposa dele foi quem transcreveu isto, né? E me trouxe, e eu fiz uma ajustada no material e tal, e nós estamos publicando agora esse livro. Estou com outros livros a serem publicados, já escritos no período da pandemia, eu me concentrei em estudar e escrever, né? Então, eu estou com alguns livros aí, vamos dizer que no forno, por sair de agora em diante. Dos nossos cursos, agora nós estamos com matrículas abertas da mentoria bíblica. Né? A mentoria bíblica é um programa de estudos que, ao longo dos anos, a gente conseguiu construir e desenvolver, estudando a Bíblia a partir da análise da sua estrutura literária. As seções literárias, um estudo mais aprofundado de cada livro, as divisões literárias, o esboço de cada capítulo. A gente faz um resumo de cada capítulo para você ter uma visão panorâmica do que o livro está dizendo e de para quem ele é direcionado. E a partir daí, videoaula. São aulas ao vivo, toda segunda-feira. Vivo também. Ao vivo. E o aluno que não puder assistir a aula ao vivo naquele dia, ele tem acesso à plataforma e assiste a aula a hora que ele quiser. Né? E eu pontuo sempre com os alunos. Existem 8 perguntas que você tem que responder sempre que você lê um versículo bíblico. Se você responder a essas 8 perguntas, você entendeu o versículo. Então, a mentoria bíblica trabalha sobre esta perspectiva das 8 perguntas que devem ser respondidas no texto lido para gerar uma compreensão daquilo que está sendo dito. Né? Então, esse está com as inscrições abertas ainda, deve encerrar as inscrições. O link está na bio do seu Instagram. O link está na bio do meu Instagram, nos vídeos do YouTube, lá tem o link, tem toda a divulgação. Ou pode chegar em qualquer postagem minha no Instagram e escrever lá a palavra mentoria, que aí você recebe no comentário. o link no comentário. Aí recebe o link no seu direct. É PR Josué Brandão, seu Instagram? Que PR Josué Brandão. Não consegue identificar. PR Josué Brandão, pessoal. Correto. Muito PR obrigado, pastor Josué. Muito Amigo, obrigado, bom demais. Até a próxima, em nome de Jesus. Se Deus quiser, eu vou fazer a foto aqui com o DVD, eu vou encontrar e mando a foto para você aí, tá bom? E aí, que Deus abençoe, uma alegria. Amém. E depois a gente volta a falar, fazer mais uma. Tem um assunto que eu até pontuei contigo uma certa feita. A gente constrói a ideia posteriormente para a gente poder fazer. Bom estar com você. Muito obrigado. Até a próxima. Eu vou solicitar o collab, tá bom? Ficar no meu e no seu. Por favor. Obrigado.